sou a Júlia Vargas e a gente começa agora mais uma temporada do Foot Hub Sessions. Hoje, em comemoração ao Dia do Jornalista, a gente está recebendo aqui o Paulo Vinícius Coelho. Oi, PVC, muito obrigada por aceitar esse convite. Tudo bem, Júlia? O prazer é meu estar com você, com o JP. Estamos juntos aqui. E hoje a gente tem outro convidado especial, que na verdade é meu colega, e agora eu tenho um âncora comigo, é o JP Fontoura, também aqui da equipe do Foot Hub. Tudo bom, Júlia? PVC, obrigado por nos atender. A gente estava conversando antes de começar a conversa gravada contigo, né? Eu e a Júlia, de fato, né, a gente tem muitas referências a teu respeito e referências documentadas, né, Júlia? Teus livros são referências para quem gosta de jornalismo esportivo. Não sei se dá para ver aí, mas aqui tem 3, né? O mais velhinho, acho que esse aqui é o primeiro, né, PVC? Eu queria começar te perguntando justamente sobre a tua produção literária, digamos assim, né? Primeiro, já que tu trabalha sempre com informação, se tem algum livro engavetado aí, engatilhado para sair, e como é o teu processo de criação, quanto tempo tu demora para fazer um livro, como é que quando tu decide fazer, qual é o teu processo criativo até a publicação? É muito difícil, JP, porque assim, eu não sou um escritor, eu sou um jornalista que escreve livros em horas vagas. Então, os livros têm... Primeira oportunidade que eu tive foi um convite da editora Contexto, que foi jornalista esportivo, a Luciana Pinsky, que me convidou. Fiquei honrado, fiz muito correndo também, mas é muito legal que esse livro esteja em 2003, que nós estamos aqui em 2021, 18 anos depois, e que as pessoas dizem que ouviram, que leram e que se sentiram como referência, é muito legal. Claro que 18 anos o mercado mudou, as coisas mudaram muito, mas ele está aí, isso é muito legal. Fora isso, assim, por exemplo, o Bola Fora era um livro que eu queria ter escrito, porque eu queria fazer um livro parecido com o The Foreign Revolution, que é o livro da história dos estrangeiros da Inglaterra, mas é um catatal desse tamanho. E o Bola Fora é um livro que eu gosto, mas é um livro possível. Ou seja, foi o livro que eu construí um projeto para ter um caso grande por década, então é um livro muito mais fino, então não é uma obra definitiva. De todos, o que eu mais gosto é o que tu mostraste ali, que é o Escola Brasileira de Futebol, que é o mais recente e que ele tem eu achei ele honesto, bem honesto, assim. Também foi escrito nas horas vagas, mas foi escrito com uma pesquisa, com cuidado. Eu acho que ele ficou um resultado direito diante do que eu podia fazer sendo um jornalista que escreve livros e não um escritor. Eu não sou um escritor. Júlia? Considerando a tua memória, a pesquisa foi só dentro do cérebro, né? Não teve que pesquisar em outro lugar nenhum. Não, teve sim. Sempre tem. A grande coisa é quando você descobre que você apresentou uma coisa que te surpreendeu. Se te surpreendeu, surpreendeu mais alguém. Boa. Então, quando você escreve um negócio, você fala assim, cara, isso aqui é surpreendente. Então, estamos dando uma informação que, mesmo que não seja exclusiva nem inédita, vai ser surpreendente, certamente, para mais alguém além de si mesmo. De fato para mim foi, tanto que eu reli ele agora um pouco nesse final de semana, antes dessa entrevista. O PVC, quando a gente combinou a entrevista, a Júlia correu direto para os livros, diz ela que deu uma lida, não sei como, nesse final de semana. Eu confesso que fui fazer uma leitura menor, mas muito prazerosa também para mim. Foi uma entrevista tua de 2008, na Piauí, para o João Moreira Salles. Então, eu queria aproveitar, já que o teu forte memória, de fazer uma mini sacanagem. Tu lembra qual é o título da reportagem? Minha vida são 250 telefonemas. Eu não lembro o número de telefonemas. Mas o João construiu uma estátua para mim. Ele fez uma estátua, aquele perfil, não é uma entrevista, ele fez é uma história curiosíssima, porque ele ia para Bogotá com a gente ia fazer Colômbia e Brasil, Palomino, eu, Plihal, Denis Gavazzi, que hoje é diretor da Bandeirantes,
E aí o João perdeu o voo e não foi. E daí ele foi no mês seguinte. No mês seguinte, nós vamos fazer Peru e Brasil. Isso. E o João foi com a gente. E era Plihal, Palomino, eu, a Preá, Laudemir Ferreira, o Preá, cinegrafista. Bem. Que ele brincava ele falava que tinha os dois João. Era o João Palomino e João Marvado. João Marvado era o João Salles, que estava com a gente na viagem. E ele fez uma estátua para mim, cara. Ele conviveu comigo durante um período e ele construiu uma estátua para mim em forma de texto, porque é uma grande homenagem que ele me fez. PVC, o título, tá? Eu fiz a sacanagem da tua memória, quase acertasse. Alegrias dos 61 telefonemas, é o título da... 62, até tu 62, JP. A brincadeira... O telefonema que eu dava para o João, era o JP, que nessa época não era. Nessa época, em 2008, era o Serginho Schiller, que era o assessor de imprensa do Grêmio. Não dá para provocar a memória do PVC. É o Serginho Schiller, mas depois foi o JP, que é o assessor de imprensa do Grêmio. E ele fala que... Queria saber se tu mantém esse hábito, PVC. Hoje em dia, o que me ajuda muito é o WhatsApp. Então, de manhã, sexta-feira, eu mando o WhatsApp para todos e aí eu saio colecionando respostas e aí eu vou ligando para quem tem uma dúvida, para quem não tem uma dúvida, para quem não sei o que lá, e vou ligando de novo. Mas é engraçado isso, porque eu fazia isso desde 2001 por causa... Sexta-feira é um dia que você tem muito jogo e um dia, começando a carreira de comentarista, eu era repórter desde 87. 87 eu estava na faculdade, mas para mim a minha carreira começou em 15 de setembro de 87, quando eu publiquei minha primeira matéria. Mas era jornal de bairro em São Bernardo. Depois, em 91, entrei em Placar. Depois, em 2000, eu estava na ESPN. Em 2001, eu estava fazendo um Sport Center, de hora do almoço. E alguém falou alguma coisa e eu falei, o esporte tem isso, como se fosse assim, e o Thiago Neves que pode decidir jogo. E o Thiago Neves, da época, estava suspenso. E eu não tinha percebido. Então, eu comecei a fazer a minha ronda toda sexta-feira para falar, eu preciso saber se o esporte, se o Santa Cruz, se o Náutico, se o Grêmio, se o Internacional, o que é que tem de problema. Aí, em 2005, eu passei a ter blog, final de 2005. Aí, em 2006, eu tinha blog. Final de 2006, uns 10 meses depois, eu estou ali fazendo minha ronda e anotando no papel, falei assim, cacete, por que eu não ponho isso no blog? E aí eu comecei a botar no blog. Aí eu comecei a deixar catalogado no meu computador e jogar para o blog. Aí fica documentado. Por que eu vou apurar um monte de coisa para deixar só para mim? Se eu apurei, eu deixo para quem quer ler. E a partir daí nasceu Informações e Palpites do PVC, que hoje é Informações, Palpites e Análises do PVC, e foi crescendo. E ficou mais legal. Hoje tem arbitragem de vídeo, curiosidade, retrospecto. Mas a ideia era eu ter no papel, o Grêmio vai jogar, mas não tem o Maicon, que não viajou para jogar com o Independente Del Valle. Maicon machucado. Renato com Covid. Não tem. Um compilado de informações, né? E aí, por que eu não vou colocar no blog? Já que tem blog, vou botar no blog. Mas a ideia é não falar bobagem. A ideia é estar atualizado sobre o que pode acontecer. Claro que vai ter um erro aqui, outro ali, vai ter um esquecimento aqui, vai ter um cara que eu apurei na hora do almoço da sexta e no final da tarde ele teve uma lesão de joelho. Vai acontecer. Mas você trabalhando, a chance de errar é muito menor. Inclusive, nesse texto dessa coluna da Piauí, que aí o JP falou tanto disso que eu fui ler também, tem uma frase que tu dizia muito que informação é para acertar. E
Considerando o momento que o Brasil está passando e que o jornalista, não só o esportivo, mas o jornalismo como um todo, sendo tão atacado, qual é a importância para ti de ter informação? Sim, errar, médico erra. A gente está vendo que cientista erra, né? A gente está vendo como as coisas. A gente discutiu que tinha reinfecção, depois não tinha reinfecção, depois tinha reinfecção, depois tem reinfecção, depois a vacina é isso, enfim, e assim por diante. Então, médico erra, engenheiro erra, advogado erra. A questão é o compromisso com a profissão. E isso é uma coisa que nos falta muito, sabe? É o compromisso com a profissão. É o compromisso com o que tu está fazendo para tentar acertar. Vai errar e tu vai corrigir. E, para nossa felicidade, quando um jornalista erra, ele não mata ninguém. O médico pode matar. E ele não está matando e tem que ser condenado porque, eventualmente, ele cometeu um erro e uma pessoa morreu. Ele não errou querendo errar. Mas, felizmente, nós erramos e não matamos. Então, a gente tem que ter o compromisso de, quando perceber o erro, corrigir o erro. Esse é o ponto central. Agora, a informação é a coisa mais importante que existe no mundo. Sem informação, um médico não dá diagnóstico. Sem informação, um advogado não acerta uma sentença. Sem informação, a gente não usa nem esse celular aqui. Se tu não souber a informação certa de onde liga o botão de liga e desliga, eu não ligo o celular para a gente falar por aqui. PVC, o assunto acho que até é o mesmo em relação a apurar informação, né, e com correção, né? Salvo engano, tu é um dos poucos caras que tem um trânsito com os treinadores de futebol, digo fora do comum porque está cada vez mais difícil o acesso direto, né, até para os setoristas que cobrem os clubes diariamente no cenário antes da pandemia, por óbvio, a gente está falando aqui, que não é o teu caso mais como repórter de guia treino, por exemplo, mas o Muricy já revelou isso outras vezes, o Cuca revelou, até fazendo brincadeiras, que não gostava muito de compartilhar contigo algumas coisas, porque tu lias muito bem o jogo. E recentemente eu estava vendo uma conversa tua com o Vizek no podcast de vocês, e tu comentaste de uma conversa com o Renato, salvo engano, na véspera da final da Copa do Brasil. Eu queria saber como é que tu conquistaste essa entrada com os treinadores e como tu preserva essa relação, porque, de alguma maneira, tu busca informação, busca sensibilidade e não perde o contato com os caras. Bom, primeiro, JP, é assim, preservar é com credibilidade. Se eu trair a confiança do cara, ele não, se eu disser uma coisa que ele não me disse, ele vai parar de falar comigo. Uhum. Então, o X da questão, primeiro, é honestidade. Não é que você não possa criticar uma pessoa. Eu discuto muito essa história, assim, porque você é amigo do cara. Não sou amigo de ninguém. Eu sou jornalista e tenho fonte. Agora, fonte, a relação é fio da navalha. O cara precisa confiar em ti e tu precisa confiar nele. Se eu estiver aqui distante sem tentar telefonar, o cara não me atende. Se eu estiver passando do ponto e almoçando com o cara 3 vezes a semana, ele achar que eu sou amigo dele, e eu deixar de dar informação porque ele é meu amigo, aí eu dancei. Porque o X da questão é fio da navalha. É eu ter a relação, foi tomar vinho com a Bel, não, você pode tomar vinho com a Bel e não ser amigo do cara, e dar a informação certa e fazer a análise certa. Esse é o desafio. É você ter acesso à informação e saber usar a informação. Não é ser um filho da puta que você vai dizer trair a confiança, mas assim, ao mesmo tempo é você saber que você está lidando com informação para dar informação. Informação não é para guardar. Se ela ficar comigo, não serve para nada. Eu trabalho com informação para dar informação. Claro que tem situações que você vai perceber que ele está te dando uma dica de alguma coisa que está acontecendo que você não vai dizer que o cara... não vai te dizer que ele quer enfiar a faca no pescoço de alguém. Se ele disser que ele matou alguém, eu tenho que divulgar que ele matou alguém. Lógico. Informação desse tipo você tem que dar. Agora, tem informações que você consegue entender que
a inteligência de compreender o momento que está sendo passado e tentar transferir sem dizer, por exemplo, o Renato não quer mais o Jean-Pierre no Grêmio. Isso está claro. As pessoas já sabem disso. Você não precisa dizer Renato não quer o Jean-Pierre no Grêmio porque o Renato é um filho da puta. Não, o Renato não é um filho da puta. O Renato é um cara que está entendendo que o Jean-Pierre tem uma deficiência e você pode entender que o Renato está certo ou errado. Por exemplo, eu entendo que o Renato podia tentar desenvolver mais o Jean-Pierre. Mas o entendimento dele é outro. Você não precisa ser absolutamente enfiar a faca no pescoço do cara para dizer que ele está certo ou está errado. Você precisa saber lidar com a informação. Você precisa saber entender, analisar a informação e divulgar a informação de uma maneira que ela seja compreendida da maneira como ela deve ser compreendida. Saber fazer a leitura da informação. Agora, isso só vai acontecer se você tiver capacidade de conversar com as pessoas, e essa capacidade vai existir se você tiver tentativa de falar com as pessoas e se você tiver receptividade, o que vai significar ter credibilidade para ser recebido pelas pessoas. Em alguns momentos, alguém pode ficar chateado com você e passar um tempo sem falar com você, e você não entender por que não está falando, ou imaginar, e depois passa um tempo e você volta a falar com as pessoas. Agora, já tive momentos de eu deixar de falar com pessoas que eu achei que não estavam entendendo que eu tinha um objetivo de trabalho ao tentar falar com as pessoas. Lá no passado, bastante tempo atrás. Acho que o que me ajudou, JP, foi que quando eu virei comentarista, eu não deixei de ser repórter. E não deixa nunca, né? Júlia, vamos lá. Repórter Júlia. Eu estava pensando numa frase agora que tu falou, falando sobre o Renato, sobre enfiar a faca para dizer se ele está certo ou errado. Tu acha que existe certo e errado no futebol? Eu acho, Júlia, que existe certo e errado na vida, mas que sempre vai ter decisões que a gente vai tomar que são baseadas em momentos e sentimentos, sensações, pensamentos que você tem num dado momento. Todos nós tomamos decisões e um ano depois, 2 anos depois, olhando e falando assim, cara, se eu tivesse feito diferente, poderia ter sido melhor. Aí você vai dizer, mas eu estava errado. Não necessariamente você estava errado. Você estava certo diante do ponto de vista que você tinha naquele momento. Você pode se arrepender daquela decisão, mas você sabe que você tomou aquela decisão baseado num pensamento que você tinha naquele momento. Mas, putz, eu devia ter feito diferente. Então, assim, eu acho que não é dizer não existem pessoas que tomam decisões por pura maldade. Acho que existem. Acho que existem. Mas se você consegue entender que as pessoas estão tomando decisões motivadas por pensamentos que eles acham justos naquele instante, a vida não é um filme de mocinho bandido, sabe? Às vezes parece que nós jornalistas somos os mocinhos e os caras que estão do outro lado são os bandidos. Então a gente olha para a decisão que o cara tomou e fala assim: esse cara tomou uma decisão de bandido. Não necessariamente. Ele tomou uma decisão que pode estar errada, mas ele pode ter tomado uma decisão errada com base em pensamentos que ele tinha tentando fazer o melhor. E tomou a decisão errada. Nós também já fizemos isso. Jornalista esportivo hoje divide cada vez mais bancadas, principalmente em televisão, mas divide espaços, vamos colocar assim, com profissionais da bola, né? Principalmente ex-atletas, que jogaram, né? Nem vou entrar no debate se é a favor ou contra e tal, que acho que isso não vem ao caso. Minha pergunta, diante de um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, aonde o cara que quer trabalhar ou que trabalha com imprensa esportiva, aonde ele deve estudar futebol, quando, como, qual é a tua avaliação disso, PVC?
Vamos por partes. Eu acho que isso não é uma coisa nova. Se a gente pensar que Leônidas da Silva foi comentarista da Rádio Pan-Americana na Copa do Mundo de 70. Então, não é uma coisa nova. Você tem o comentarista esportivo ex-jogador há muito tempo, há mais de 60 anos. E eles convivem. Na Copa do Mundo de 90, 31 anos atrás, o apito final, que era a principal mesa redonda que existia, tinha Luciano do Vale, tinha Joair Soares, tinha Mário Sérgio, tinha Ribelino, tinha Gerson, depois em 94 tinha Tostão, então não é absolutamente novo. O que eu acho que falta é que todas as pessoas que trabalham com comunicação tenham acesso e necessidade de um curso de 1 ano que seja, 6 meses que seja, de ética e relação com fonte. Porque muitas vezes o cara que é jogador, ele se apropria da relação que ele teve no futebol para não falar mal de fulano ou para falar mal de cicrano, porque eu me dou bem com fulano ou me dou mal com cicrano. Agora, isso também acontece com jornalista. O jornalista não tem o direito de atacar o inimigo e defender o amigo. E muita gente faz isso. E não é esse o nosso papel. Jornalista não tem amigo nem inimigo. Jornalista tem informação. E tem análise baseada em fatos que você apura. Você checa, recheca, tem certeza do que está escrevendo. Agora, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem o compromisso com a comunicação. Muita gente entra em televisão querendo fazer vitrine para ir para outro lugar e arrumar um emprego de técnico. Gente que, inclusive, admite isso. Por exemplo, o Jorginho, que acabou de acertar com o Goiás, admite que ele não queria ficar como treinador porque o salário era pequeno, como comentarista, o salário era baixo e ele tem muita gente para cuidar. Então, Atlético Goianiense, né? Agora Atlético Goianiense. Então, ele passou um período em televisão como uma maneira de se valorizar, ser visto, lembrado, para arrumar um emprego e um salário maior. Isso não é justo. Isso não está certo. Isso não está certo porque isso é a profissão de muita gente. Isso é o ganha-pão de muitas famílias. Então, você tira o ganha-pão de uma pessoa por um período que seja, em função de uma tentativa de usar a televisão como vitrine. Mas de quem é a culpa disso? Das televisões. Do contratante. Que se permitem serem vitrines. Então, você tem que ter um cuidado. Não importa se o cara vai ser um ex-jogador, ele precisa ter compromisso. E se a televisão que contrata esse cara não tem compromisso, a culpa é do diretor dessa televisão. Que ele não tem compromisso com a emissora que ele representa. Júlia, acho que a gente já está, daqui a pouco, indo para o final pelo tempo. Eu comecei fazendo uma provocação para o PVC, pelo menos eu queria fazer a minha última pergunta antes do bate-bola que a gente vai propor para o PVC, né, Júlia? Pelo menos eu queria encerrar com mais uma provocação, PVC, e olha, ela é de 2003, eu acho, porque foi quando eu li pela primeira vez o teu livro. Tem uma colocação tua a respeito fazendo uma comparação de épocas do jornalismo romântico com o jornalismo mais atual, né? Tu faz uma brincadeira sobre uma fala, acho que do Nelson Rodrigues, falando sobre 120 mil almas no Monumental, no Monumental de Nunes, e tu brinca que não pode ser verdade, porque lá não cabem 120 mil pessoas, né? Nunca coube, né? Hã? Nunca houve 120 mil pessoas no Monumental de Nunes. Isso. Não é uma provocação, é uma pergunta, espero que tu leves para o lado bom, PVC. Eu, quando li isso, achei que era uma crítica, né? Uma interpretação de um leitor, o Helles Leitor, uma crítica tua ao jornalismo que iniciou a crônica esportiva no Brasil. Então, eu queria saber o que tu acha que o Nelson Rodrigues diria do atual jornalismo que se faz no Brasil. Ele podia nos chamar de idiotas da objetividade. Mas eu gostaria que nós fôssemos mais objetivos do que somos.
Porque muitas vezes nós somos idiotas da subjetividade. Vai ter resposta. Eu encerro por aqui, Júlia, antes do Antes bate-bola. de fazer o bate-bola, eu quero muito fazer uma pergunta, porque esses dias tu apresentou, tu esteve na jornada de um jogo junto com a Renata narrando e a Renata comentando. Então, eu queria te perguntar qual que tu acha que é a importância de terem mulheres na narração e no comentário hoje em dia na TV Globo? Júlia, eu acho que na TV Globo é uma parte, porque não estão falando da TV Globo é um pedaço, né? A gente pode ter em outros lugares. Por exemplo, a Renata Silveira trabalhou na Fox, trabalhei com a Renata Silveira na Fox. Não comentei jogo com ela na Fox, vou comentar no Sport TV. Mas, assim, o Sport TV, a Globo, é um pedaço da história. A vida inteligente em muitos outros lugares. O que eu acho que é fundamental, assim, é importante essa conversa. Outro dia eu fiz um curso chamado Aula em Cena e uma menina chamada Sofia me provocou sobre essa questão, porque eu não acho que você tem que trabalhar com cotas, mas você tem que trabalhar com talento. E talento não tem gênero. Agora, o talento não precisa estar necessariamente previsto por uma quantidade dos gêneros. É claro que é mais difícil para as mulheres que gostam de futebol trabalharem com futebol. E aqui estamos falando de futebol. Porque, por exemplo, as pessoas falam assim, comentaristas esportivas, na Globo só tem a Ana Thaís e a Renata Mendonça. Não. Comentaristas esportivas tem a Hortência, tem a Anaísa, tem a Fabi, de outros esportes, de outras modalidades. O grande preconceito, a grande resistência é no futebol. Que eu acho uma resistência que se justifica em parte, não é nenhuma resistência se justifica, nenhum preconceito se justifica. Mas é assim, se tu passar pela Goethe na noite de sexta-feira, ou se você passar pela Vila Madalena, numa sexta-feira à noite em São Paulo, ou pelos bares do Leblon, você vai ver mais homens do que mulheres falando sobre futebol. Nas mesas de mulheres, na maior parte das mesas, o assunto não vai ser futebol. Então, quando você transfere isso para o macro, você pensa que ainda tem muitos homens que olham para mulheres falando de futebol e falam, mas por que ela está falando isso? Aí você testa a opinião da pessoa que está falando de futebol. Como ela é uma mulher e você está vendo menos mulheres falando com propriedade sobre futebol, você primeiro duvida. Isso é mais com mulher, mas não é exclusivo com mulheres. Vou dar um exemplo. O Leão, técnico de futebol. 200 vezes eu vi o Leão. Eu trabalhei com o Leão como técnico. Eu trabalhei com o Leão depois que eu tinha 28 anos de idade. Mas o Leão, cansei de ver moleques de 22, 23 com o Leão, que o Leão ouvia a pergunta do moleque de 22 e ele fazia assim, ó. Quantos anos você tem? Então, o que ele estava fazendo? Ele estava sendo preconceituoso com um menino, homem, jovem. Ele estava deixando claro que ele duvidava da competência daquele garoto. Porque tinha 22, ou 23, ou 24 anos. Ele podia duvidar. Ele não podia ser preconceituoso. Ele podia duvidar, responder, ler no dia seguinte e chegar à conclusão se o moleque tinha sido justo ou injusto. Se o moleque era um calouro ou se o moleque era bom. É claro que isso tem mais preconceito com mulheres. Porque tem menos mulheres proporcionalmente que se colocam no dia a dia e que você encosta na mesa do boteco e fala assim, pô, você viu o Palmeiras ontem? E ela te responde, pô, foi uma merda. Foi uma porcaria. Então, isso se espalha de um jeito que as pessoas olham e duvidam, como o Leão duvidava. Então, é mais difícil para se colocar. Mas a única maneira de você vencer isto, seja para o garoto de 22 anos, que o Leão olhava com preconceito, seja para uma mulher
de 25, 28, 30, é trabalhar. A única arma que a gente tem é trabalhar. É trabalhar e mostrar. É trabalhar, 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 trabalhar. Assim. Porra! PVC, trabalha bem. Te agradecendo já de antemão a entrevista. No final, a gente vai cometer uma pequena injustiça, porque tu és o primeiro cara dessa série dessa temporada que a gente está fazendo de entrevistas, e vai ser a primeira vez que a gente vai pedir que o nosso entrevistado responda. Acho que não é nenhuma trairagem, longe disso. As perguntas, com certeza, tu não tem na ponta da língua, vai acessar na tua memória rapidinho, né? Mas é um que sejam respostas menos reflexivas, essa é a ideia, né? É bate-bola mesmo, a gente pergunta, tem que responder. Aproveitar o cenário que está de fundo aqui, PVC. Qual é a camiseta, na tua opinião, mais bonita do mundo? Mais bonita do mundo? É que a camisa do Barcelona não é mais do Barcelona, né? Que a da Ana é de um jeito, mas a camisa tradicional do Barcelona. Se tu pudesse escolher uma personalidade para entrevistar, não precisa ser só do futebol, quem tu queria entrevistar? Hoje eu queria entrevistar o Guardiola. JP? Qual foi o gol mais comemorado na tua vida, PVC, e o mais lamentado por não ter acontecido? O mais comemorado foi a bola na trave, a bola por cima do Baggio. Copa de 94, que eu fiz assim e eu tava com um teto de aquelas paredes de churrasqueira, sabe? Que é toda assim meio e eu fiz assim e desci para a zona mista. E quando eu cheguei na zona mista, eu olhei a minha mão e estava toda ensanguentada. Eu nem percebi que tinha ensanguentado. Então, o gol mais comemorado não foi gol. Foi do Baggio. E algum que tu lamente, PVC, que não tenha entrado? Tu comemorarias? Putz, não tenho certeza. Não lembro de uma bola assim. Tá, vamos lá, Júlia. Qual a maior injustiça que já aconteceu com a seleção brasileira? Seja com um jogador, seja uma situação, seja treinador? Injustiça, eu nunca acho que tem injustiça. O chavão é de ser 5 de julho de 82, mas eu não acho injusto. Acho que a Itália jogou melhor. É um pecado, mas não é uma injustiça. PVC, qual é o estádio que tu, seja a trabalho ou seja a passeio, mais gostaste de ter conhecido? Santiago Bernabéu. Agora preciso conhecer o novo. Depois a gente vai cortar isso, mas eu também estava na Champions de 2019, em Madrid. E o Santiago Bernabéu estava fechado, e eu só tinha aquele final de semana lá, então eu não conhecia o Santiago Bernabéu. Eu fiz a final de 10 lá no Bernabéu, e depois de 10 eu fui para Madrid. 10, 11, muita sorte. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 eu não fui, 17 eu fui 2 vezes, 18 e 19. Nossa! Cidadão madrilenho. 20 só não foi por causa da pandemia. 20 não foi por causa da pandemia. Sua vez, Júlia. Qual a melhor entrevista que tu já fez na tua carreira? É bom pensar, né? Porque é bom que você tenha alternativas. O Juca vive falando da entrevista que eu fiz com o Raj, e eu gosto da entrevista que eu fiz com o Raj, mas eu gosto de ter entrevistado a Arrigo Sacchi 3 vezes. Nossa. PVC, essa talvez seja mais difícil, deixei por último, não sei se a Júlia quer fazer mais alguma. Essa talvez tenha que buscar mais fundo na tua memória, assim, né? Escolhe o esquema aí, PVC, mas se pudesse escalar os teus 11 de todos os tempos, ou os que tu viste jogar, pode ser brasileiro e gringo misturado. Nunca Você ninguém pode escalar a Coreia de 2002 pra gente também, de novo. Livon, Hong, Choi, Quintai, Song, Io, Nankin, Yang Lee, Xiao, An e Park Ji-sung. Não, eu não acredito nisso. E como disse o Ridek, a gente não vai conferir também.
Mas se tu pudesse escolher uma seleção, a melhor de todos os tempos, qual tu escolheria? Melhor de todos os tempos, Brasil de 70. Eu não vi certeza jogar. Essa resposta. Mas eu acho que é Brasil de 70. Eu acho que é justa, essa resposta é justa. Para ter os 11, eu sempre vou mudar alguém, mas sim. Dizer Buffon, que eu vi jogar, Leandro, Baresi, Beckenbauer é injusto dizer que eu vi jogar, porque eu não vi quase, mas eu vi jogar no Cosmos, não tinha senso crítico para isso. Roberto Carlos, não. Roberto Carlos Júnior, eu sou Roberto Carlos, mas não tem como não fazer injustiça. Maldini. Para ser mais rápido, Falcão, Sócrates, Cerezo e Zico, Messi e Ronaldo. Não, Messi e entre Messi e Cristiano Ronaldo? Messi e Cristiano Ronaldo. Messi. Mas entre os dois, quem seria o melhor? O Messi. Messi. Ganhei minha noite. PVC, muito obrigado por disponibilizar um tempo na tua agenda. A gente sabe que é corrido. Muito obrigado pelo carinho aqui com o FootHub. Foi um grande prazer bater um papo contigo aí e com quem está nos acompanhando. Prazer é meu. Feliz dia do jornalista para ti também. Para vocês pra gente também, né, JP? Vocês também. Com certeza.